Hoje nesse vídeo eu vou estar contando para vocês como que eu fui parar no Espiritismo. Só que antes eu quero deixar um recado aqui. Eu sempre falei, deixei claro que aqui eu relato as minhas experiências de vida. E com isso eu também entendo que a partir do momento que eu falo, que eu deixo claro que eu estou falando da minha vida, das minhas vivências, das minhas experiências, eu não sei o que falta para as pessoas entenderem o que eu falo. A impressão que dá é que eu não falo nem o português. Eu falo uma coisa, a pessoa não entende. E com isso, então, passa a xingar, né? Como sempre, para variar, né? Aquela palhaçada toda. E porque não acredita em espiritismo, porque não sei o quê, porque quando morre vai para o inferno, porque eu deveria procurar um psiquiatra e aquela baboseira toda. Então eu quero deixar claro o seguinte: a minha experiência, a minha mediunidade envolve o quê? Centro espírita kardecista e o terreiro de Umbanda. Agora, se você não acredita em espiritismo, não acredita em espírito, não acredita em nada, eu faço uma pergunta: o que você está fazendo aqui no meu canal? Sendo que acha que tudo que eu falo, principalmente onde envolve o mundo espiritual, por que assiste os vídeos? Por que está aqui? É só isso que eu gostaria de saber. Olha, gente, eu falo uma coisa para vocês. O que mais me cansa, de verdade mesmo, o que mais me cansa é lidar com a burrice das pessoas. Então, se você não acredita em espiritismo, se você não acredita em espírito, se você não acredita nas minhas experiências que envolvem a espiritualidade, vai procurar outro canal. Tem milhares, centenas de canais por aí. Vai procurar o que te agrada, porque aqui eu trago as minhas experiências. E nas minhas experiências envolve o quê? A espiritualidade, mediunidade e assim por diante. Então, não tem por que ficar aqui se você não gosta do conteúdo. Aliás, ninguém é obrigada a assistir meus vídeos, ok? Recado dado, vamos então ao conteúdo de hoje. Hoje, então, eu vou estar falando como que se deu a minha ida ao espiritismo. Tudo começou, gente, quando eu tentei tirar a minha vida há muitos anos atrás, né? Na fase de adolescente, assim, para jovem. Então foi naquela época. Eu tentei tirar a minha vida e não deu certo, eu tive uma IQM. Fiquei em coma por 7 dias e depois fui para o quarto. Alguns dias depois eu recebi alta. Quando eu saí do hospital, que eu já estava restabelecida, que eu já estava bem, é meio que, sabe assim, virou uma chave para mim. Depois dessa IQM, eu passei então a procurar um centro espírita kardecista aqui na minha cidade. Eu confesso a vocês que eu nunca havia me despertado para esse lado. Venho de uma família católica, não praticante, mas católica. E isso ocorreu depois da minha IQM.
Então, o que eu vejo nisso tudo? Eu vejo que durante o que me aconteceu, naquele momento de ficar em coma, eu acredito que alguma coisa pelo lado espiritual me fez procurar um centro espírita, mesa branca, kardecista, por conta própria, do nada, gente. Ninguém veio me falar de espiritismo. Depois que eu tive essa experiência de quase morte, eu, por si só, saí decidida a encontrar um centro espírita. Para mim fica muito claro que isso foi gravado na minha mente para que eu procurasse, porque era muito claro para mim. Eu sabia que era espiritismo, eu sabia que teria que ser um centro de mesa branca kardecista. Isso era muito nítido para mim. Então eu acredito que isso ficou fixado, né, na minha mente. Muitas pessoas já me haviam feito essa pergunta, o que mudou depois da EQM, se eu tive alguma experiência. A experiência eu já relatei aqui no relato da EQM, mas o que me aconteceu depois foi isso. Foi aonde se deu o meu encontro com o espiritismo. Então fui para o centro espírita e praticamente eu cresci dentro do espiritismo, estudei muito, né, muitos livros psicografados e tudo mais, tinha muitos estudos no centro que eu frequentava, então fiquei por alguns longos anos, desenvolvi a minha mediunidade no centro espírita, trabalhei um certo tempo. Anos mais tarde, quando eu vi e eu senti que aquilo já não me completava, não fazia sentido mais para mim. Foi aonde eu decidi então me afastar daquele centro espírita e eu fiquei um tempão assim, sem frequentar nada. Depois desse período de afastamento, foi aonde eu conheci a Umbanda. Através de uma amiga minha, conheci a Umbanda, fui conhecer, coisa e tal. E o resto vocês já sabem, porque já tem a playlist aqui, eu explico tudo para vocês. Então, é só para vocês entenderem a minha trajetória dentro do espiritismo. Primeiro eu fui para um centro espírita, mesa branca kardecista, desenvolvi a mediunidade, isso se deu depois dessa experiência de quase morte. E muitos anos mais tarde, eu fui para um terreiro de Umbanda, que não deu certo, e por conta disso também, acabou que eu não consegui progredir dentro da religião. Então, hoje em dia eu sou espiritualista, independente, lembrando que eu desenvolvi a mediunidade também na linha do terreiro de Umbanda. Então, não deu certo. Hoje em dia não frequento nada, não vou para lugar nenhum, estou bem assim, não sinto cobrança da minha espiritualidade, do mundo espiritual. E é isso. Então, eu quis trazer esse vídeo para vocês, porque tem muitas pessoas que sempre me fez essa pergunta, né? Como que eu fui para o espiritismo? Como que aconteceu isso? Então foi dessa maneira. Foi dessa maneira que se deu o meu encontro com o espiritismo. E também eu deixo claro que tudo para mim, gente, foi válido. Todas as experiências que eu tive na religião, né? Então, embora muitas não foram boas, mas eu tiro disso uma lição com certeza. Eu acredito profundamente que nada vem por um acaso, nada acontece por um acaso. Tudo acontece porque tem realmente que acontecer.
e com certeza agrega ao nosso conhecimento. Eu acho que eu fui bem clara, bem objetiva, então assim se deu a minha iniciação no Espiritismo. Sem mais, eu termino o vídeo por aqui. Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários que eu responderei. Um beijo para vocês e até os próximos relatos.